Quando que foi a nossa Professor, só primeira para aula? ver se Só um ajuda a instantinho. colega. Só um instantinho. Estou botando para gravar para a gente começar. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nelson Tavares por aqui. Como eu posso ajudar? É Bruno que está falando, né, Bruninho? Fala aí. Não, professor, é que eu ouvi a dúvida da colega. Eu, pelo menos, não sei se estou enganado, a primeira aula, não tenho certeza, e que eu tenho anotado foi 22/8. Ela ainda está disponível, caso ela ainda queira Ai, assistir. que bom. Deixa eu te dizer. Então, por isso estou falando, mas você pode Ah, sumir, que porque hoje é bom, a que quinta bom. aula. Porque hoje é a quinta aula. Então, quando a quinta entra, a primeira some. Só ficam as 4 últimas. Entendi. Deixa eu... Bruno, né? Se você tiver alguma anotação, alguma coisa que você possa me mandar, eu te Tem agradeço. material, né? Tem um material lá Que tem um no... material de apoio lá, mas de repente alguma coisa a mais que possa, que ache interessante, eu te agradeço. Tá Obrigada, eu vou ok, desligar aqui o Cristiane. Eu não microfone. sei como é que eu te enviaria. Eu acho que tem um grupo da disciplina. Eu tento te mandar por lá, tá bom? Obrigado. Tá, eu Desculpa, tenho que professor. entrar nesse grupo também, que eu não estou no grupo. Tá, Eu então acho que vamos aí no adiante. chat tem o link. Conversa aí com o povo, vai conversando aí pelo Tá, eu vou chat pedir para para resolver. jogarem no chat. Tá bom. Além da Cris, além do Bruno, alguém mais tinha aberto o microfone para fazer pergunta. Era pra perguntar quando começou as aulas, mas eu vi que foi 22. A do 22 não tá disponível pra mim, não. Só dos em diante. Pois é. Tá bom, não sei dizer realmente, porque o meu sistema é diferente de vocês. As aulas não ficam gravadas para mim. Não, eu realmente percebi agora Licença, que acho que tem encerrado. Eu acho que eu acho, eu vi a data, mas eu parece que tem acho que tem encerrado. como baixar as aulas, as videoaulas. Eu achei que não, mas não sei dizer, porque o meu é diferente de Apareceu, vocês. apareceu Sim, na aqui para verdade mim tem. as aulas do dia 22, 29 para baixar. Para quem está com dificuldade, ó, você vai lá na aula, né? Vai estar lá tipo encerrado. O que você vai fazer? Vai colocar em detalhes de transmissão, clique em detalhes de transmissão. Quando você clicar, vai aparecer gravação 1, 2, 3, vai aparecer as gravações. Aí você coloca ali do lado, baixar gravação. Então você tem que clicar em detalhes Tem de mesmo, transmissão. tem mesmo. Essa gravação Então um, ela 2, não 3 fica são as aulas anteriores? Sim, totalmente das aulas barrada. anteriores. Ah, então dá para baixar. Tô vendo aqui, dá para baixar. Legal, vou fazer isso já. Ô, Jaque, Já onde fica o não. detalhe de transmissão? Do ladinho. Quando você abre, vai estar Tem assim, os dois aula do caminhos. dia. Aí tem encerrado, a primeira coisa que você vai ver vai estar escrito encerrado, a aula, o horário, e na sequência já vai estar detalhe de transmissão. Fica no mesmo quadrado da onde vai estar Eu vi. escrito a Do aula. ladinho. Do ladinho. Uhum. Tudo bem? Obrigado. Bom, meninos, vamos lá. Para quem está chegando, eu sou Nelson Tavares. Vou te ajudar, Helenice, só um instantinho. Uma coisa de cada vez. Homem só sabe fazer um troço cada vez, menino. É uma coisa. A gente vai fazendo filinha de questões e resolve tudo, mas tem que ser uma coisa de cada vez. Eu sou Nelson Tavares, para quem está chegando. A gente tem o nosso contato pelo Instagram, nelsontavares.psicoterapeuta. Eu coloquei material lá em material de apoio. As aulas estão gravadas anteriores, vocês conseguem acessar, não sei se todas, mas consegue. A prova vai usar, a gente precisa usar, vocês podem levar o Vademecum, tá? É importante levar o Vademecum. As leis importantes, na verdade não são nem leis. O que é de importante no Vademecum é a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Não é ideal um Vademecum, uma lei com mais de 2 anos, todo ano, quer dizer, todo ano é exagero, mas as leis são permanentemente atualizadas. Um Vademecum de 3, 4 anos, as chances de a lei não ser mais aquilo que está escrito ali, você contar com o que está ali e não ser mais aquilo, é grande. Então, eu recomendo que vocês não tenham uma legislação defasada com mais de 2 anos. Tá? Isso para a vida de vocês. Código
não deixem de comprar um código pelo menos a cada 2 anos. Mundo ideal mesmo, um código por ano. Um código por ano, todo início de ano. Mas não deixem de comprar isso a cada pelo menos 2 anos. Tá? Vocês vão precisar, daqui a pouco, vão usar isso como ferramenta de estudo o tempo inteiro. Né? Agora está apertado, não dá para comprar. Ok, não sofra por isso. Arruma, pega com alguém, vê em biblioteca e tal. Mas o mundo ideal é que vocês vejam isso a cada 2 anos. Tá? Acabamos de responder isso, Yasmin. Desculpa, mas além de só entrar hoje, você ainda entrou depois. Então, tem que assistir a aula, senão a gente não sai do mesmo lugar. Você é muito bem-vinda, estou feliz de você estar aqui com a gente, mas eu preciso caminhar, senão a gente não sai das mesmas questões. Então, olha só. Com relação à prova. A prova é presencial. O microfone está aberto, Thiago. Thiago Mainente Silva, está aberto. Isso. A prova é presencial. Vocês precisam, na semana que vem, sexta-feira, estar na sua unidade para fazer prova. Tá? Esta prova, você pode usar o código para consultar, porém, o código tem que estar sem anotação. Não sei qual vai ser o grau de fiscalização que a sua unidade vai ter sobre isso, mas a recomendação é que fiscalizem e que não tenha anotação. Se tiver anotação, a pessoa está autorizada a tirar o código, você vai ter que fazer a prova sem código. Tá? Então, a gente recomenda que vocês levem código. Atualizado pelo menos nos 2 últimos anos. A prova é semana que vem, no horário da aula, portanto vai ser de 18 às 20. E a prova é formada por 10 questões objetivas. A prova objetiva, aí tem cada unidade, tem seu procedimento, mas a regra é que estas questões devam ser transcritas para o cartão resposta. Vocês vão receber uma primeira folha com uma tripinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com um quadradinho do lado, para você escrever à mão, a sua resposta. Já vi muita coisa nesta vida. Já vi a pessoa lá na prova, está tudo marcadinho. A pessoa não passou para o cartão resposta, não passou, deixou em branco. Ela ficou com 0. A pessoa abriu o requerimento e disse, mas está marcado na prova, é só corrigir lá. Eles disseram, a gente só corrige cartão resposta. Não corrigiram, a pessoa ficou com 0. Não vou dizer qual foi a unidade, mas eu tomaria isso como um ponto de atenção. Tem que colocar no cartão resposta. E o cartão resposta não pode ter rasura, porque rasura também é 0 na questão. Então, só passem para o cartão resposta quando tiverem certeza. E ao colocarem no cartão resposta, vai com cuidado. Não faz isso nos últimos 30 segundos de prova, com alguém já com a mão na tua prova para arrancar de você. Faça com cuidado. A1 é letra G, então bota lá, G, tá, coloca. A2, 2 é letra tal, não vou confundir, é letra L, e bota lá, resposta, letra L, tá? Façam com cuidado, porque a correção é só pelo cartão resposta e eles têm levado a sério esse negócio de estar em branco ou estar rasurado. Então, não percam ponto por conta de correria. Sejam diligentes na marcação do cartão resposta, tá bom? Quanto às orientações, ficou alguma dúvida? Não pode levar a prova. A prova fica junto, Marcelo. Aí você diz, mas se a prova está lá junto, por que a pessoa então não corrige lá dentro? Já falei para vocês que eu não tenho nada a ver com correção e lançamento. Correção de prova e lançamento de nota. Não mexo nisso. Então, por que fazem, quem fez, como não é comigo. Gente, vai ter. Por mais que eu fale, não tem jeito. Tem povo que não assiste aula, né?
Professor, ainda não lançaram a minha nota. Por favor, lança a minha nota. Você quer me torturar? Eu não quero te torturar porque eu não lanço nota. Eu não corrijo prova. Eu não mexo com isso. Professor, estou precisando de um ponto. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não mexo com nota nem lançamento. Eu nem acesso. Eu nem tenho acesso. Eu apenas ministro aula e faço prova, e faço a correção de prova depois. Nota e lançamento não é comigo, tá? Então, me digam, alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui no chat para ver se tem alguma coisa que eu possa ajudar. Mas vão me dizendo, alguma dúvida? Boa noite, boa noite. Então, dizem que é a quarta aula, tem como baixar. Tem como baixar, me bota no grupo, a turma tem grupo, por favor. A pessoa que está perguntando se a turma tem grupo hoje, é porque está chegando hoje, uma semana antes da prova, né? É a situação assim que, enfim, não vou dizer que me preocupa, porque também não é comigo, vocês são adultos, vocês sabem o que fazem da vida. Criança, adolescente. Bom, aqui tem uma dúvida. Helenice, vamos lá. Crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Isso. E essa palavra sujeito, ela é importante, Helenice, porque criança e adolescente já foi, segundo a doutrina, objeto de direito. Qual a diferença, Helenice? Uma pessoa sujeito de direito, ela tem direitos a serem tutelados, protegidos. Entende? Quando uma pessoa é objeto de direito, ela até tem proteção, mas não é proteção em virtude dela, é em virtude do que ela representa. Entende? Então, por exemplo, semovente, boi, animal, bicho, tem proteção. A gente tem o Código Ambiental, a gente tem lei de proteção contra a violência animal, tá? Tem isso, tem proteção. Então, o animal é um sujeito de direito? Não, ele não é um sujeito de direito. Quando se protege o animal, a intenção é proteger o meio ambiente. Quando se protege o animal, a intenção é proteger o dono do animal. Quando se protege o animal, o objetivo é proteger a natureza. Quando se protege o animal, entende? É para proteger outra coisa. Porque se fosse proteger o animal por ele, por causa dele, com o fim de tutelar a ele mesmo, aí ele seria um sujeito de direito. E para o nosso ordenamento jurídico, os semoventes, os animais, os pets, ainda não são sujeitos de direito. Então, Helenice, existe lei que protege os animais, mas eles não são sujeitos de direito. Crianças e adolescentes, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, eram protegidos. A gente teve o Código de Melo Matos, a gente teve o Código de Menores, a gente teve várias leis que protegiam crianças e que protegiam adolescentes. Isso não significa, porém, que a criança ou que o adolescente eram sujeitos de direito. Porque nessas leis anteriores, quando eu protegia a criança, eu queria proteger o nome da família, a própria família, o patrimônio da família, eu queria proteger os pais, eu queria alcançar a paz social, eu queria qualquer coisa. Mas eu não olhava para a criança como criança, para o adolescente como adolescente. E a tutela dos direitos deles não viam em virtude do que eles representavam. Era o momento em que a gente tinha leis protetivas, mas as crianças e os adolescentes eram objetos dessa proteção e não sujeitos dessa proteção. Entendeu, Helenice? Hoje, com o ECA, as crianças são sujeitos de direito. Elas são sujeitos de direito. E tudo que se faz no ECA é em virtude do melhor interesse da criança e do adolescente. É em virtude do melhor interesse deles. Então, é uma lei para eles, que existe em virtude das necessidades deles e que visa ao melhor interesse deles. Sim, hoje as crianças, à luz do ECA, são sujeitos de direito. Vê se ficou claro, Helenice. Qualquer dúvida me fala.
A questão da presença a gente já falou desde o primeiro dia de aula. A prova é presencial, Sabrina, é presencial na sua unidade, tá? Você vai assinar ata de prova de acordo lá com a unidade em que você está matriculada. Não há mais a diferença entre objeto e sujeito. Existe a diferença entre objeto e sujeito, foi o que eu acabei de te explicar. Mas as crianças não são mais objeto de direito, elas são sujeitos de direito. Mas a diferença continua existindo, tanto que eu te dei o exemplo dos animais que continuam sendo objeto de direito. Tá? E é importante a gente ver que toda lei especial, Helenice, ela é uma lei especial que começa definindo quem é o sujeito que aquela lei protege. Se eu pegar, por exemplo, o CDC, quem puder abrindo mais abinhas novas aí, vai abrindo mais abas para a gente poder olhar isso. Olha o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é... Olha a definição. Definição. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Olha o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, blá, 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 blá. Então, repara que a lei, que é uma lei que regula a relação jurídica entre fornecedor e consumidor, define quem é consumidor, define quem é fornecedor. Se a gente está definindo, é porque eu estou dizendo quem são os sujeitos de direito que são contemplados nessa norma. Agora eu vou para a Lei Maria da Penha. Vou para a Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Tá? Olha o que diz o artigo 1º da lei. Esta lei cria mecanismos para coibir e para prevenir a violência doméstica e a violência familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição. Tá, mas o que é mulher? Parece óbvio, né? Mas não é. Mas o que é mulher? Já que é para coibir a violência contra a mulher. Aí vem o artigo 2º e explica. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo asseguradas as oportunidades e as facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, olha a lei definindo quem é protegido e o que é isso que ele está chamando de mulher. E em que extensão essa proteção se dá. Olha a lei se preocupando, várias fazem isso, tá? Várias fazem. A lei se preocupando em dizer assim, tá, mas quem é o sujeito de direito dessa lei? E muitas vezes a gente tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. Tá? O sujeito ativo e o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo dessa lei? A mulher. E quem é o sujeito ativo? Todo aquele que pratica violência doméstica ou familiar. Portanto, não é qualquer pessoa. Se você leva um tapa na rua do motorista de ônibus, a Lei Maria da Penha não se aplica. Por que não? Porque não é um sujeito ativo que se encaixa na definição de violência doméstica e familiar. Então, o que eu estou explicando para vocês é que existe, sim, ainda uma diferença entre objeto de direito e sujeito de direito. Mas que crianças não são mais objeto de direito, são sujeitos de direito. É isso. Alguém pode enviar o material? Não precisa, está aqui no AVA, tá? No material de apoio. Está aqui. Já falei de presença. Já fica lá logado e tal, a gente não faz chamada. Deixa eu ver. Vamos fazer revisão hoje.
tal, matriculei essa semana. Tudo bem, seja bem-vinda, Sabrina. Seja muito bem-vinda, tá? Nelson Tavares. Já anotou aí no Instagram, qualquer coisa é só me chamar. Vai ter aula, pode achar que eu estou super controlado aqui no tempo, filho. Eu estou bem diligente. Como você se matriculou essa semana, recomendo. Mas eu vou ajudar, não tem problema. Vai dar tempo de fazer tudo. Eu estou com o tempo calculadinho. Faço isso há 30 anos, gente. Eu sei fazer esse negócio, vai dar certo, confia em mim. Tal, P1, não sei o quê. Quem não puder fazer P1 vai ter que fazer P2, P3. Violência entre mulheres? Depende, isso é uma discussão, tá? Tem uma discussão sobre os pares homoafetivos, que agora, com decisão recente, se aplica sim. Mas não é tema para agora. A gente vai falar de violência doméstica depois. A gente vai ter uma aula para isso, não vou entrar nisso agora. A minha imagem está aparecendo. Se alguém não está vendo... Vou falar disso, Wallace. Vou te pedir desculpa para tratar disso mais para frente, não te responder agora, porque a gente vai ter uma aula para falar de violência intrafamiliar. Isso está lá para a gente discutir. Vai ser depois da P1, tá, filho? Então, vamos lá. Dei conta do chat, ninguém mais perguntou, então não vou deixar de responder, pode deixar, me lembra lá. Mas isso já está no protocolo, eu vou falar sobre isso naturalmente, tá? Tendo dúvida, você me pergunta. Agora eu estou indo para a nossa revisão. Fazer um alerta antes, tá? E, aliás, esse alerta está no segundo slide. Quer ver só? Cadê? Revisão para P1. Compartilhar. Então, está aqui. Bom, primeiro está aqui o Instagram, que eu já disse para vocês, né? nelsonTavares.psicoterapeuta, na primeira. Na segunda tela, no segundo slide, tem uma orientação. Estamos hoje, agora, a partir deste momento, fazendo revisão. Presta muita atenção. Eu trouxe para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que 6 questões. Por quê? Eu peguei uma prova anterior, uma prova qualquer, aleatória, e das 10 questões, só 6 a gente viu. Por quê? Não sei se vocês lembram que a gente começou 2 semanas atrasado. Eles adiaram a aula daqui do nosso EAD em relação ao presencial 2 semanas. A gente ficou fazendo aula presencial sem o nosso EAD 2 semanas, se eu não estou enganado. Então, a gente parou um pouquinho mais atrás do que o comum. Não tem nenhum problema, vai dar tempo, eu vou ver a matéria toda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa P1 que eu peguei lá, com 10 questões, 4 eram sobre esses conteúdos que a gente não viu. Tá? Então, eu trouxe para vocês hoje 6 questões. É só um exercício. Só um provocador para a gente ficar aqui falando um pouco do conteúdo, falar um pouquinho de cada coisa que a gente viu, ou pelo menos de algumas coisas que a gente viu. Este material não tem nenhum vínculo, eu não estou fazendo com vocês agora nenhum compromisso de que o que cai em prova é o que está na revisão, não de jeito nenhum. Nelson, qual é a matéria da P1? Toda. Todas as aulas, todo o material, todo este conteúdo que você consiga ler em doutrina, em material de internet. A matéria é toda. A matéria é toda administrada, tá bom? Então, este material é só um exercício, é só um exemplo, é só uma forma de ajudar, é só uma forma de vocês terem exemplos de como isso pode cair em prova. É exemplo, é auxílio, é ajuda. Não é compromisso de que a prova vai ser assim ou assado. O que a prova vai ser são 10 questões objetivas sobre o conteúdo visto. É isso. Tudo bem para não ter estresse pós-prova de que na revisão não viu isso. Querido, você não tem que estar no dia da revisão. Você tem que estar o semestre inteiro vendo aula. Não tem que estar aqui só em dia de revisão para achar que no dia da revisão eu vou dar a matéria toda e você vai fazer uma prova maravilhosa porque teve um dia da revisão. É só um exercício.
Então, depois da prova, não me estressem, hein? Primeira questão. Deixa eu tirar o gabarito. Calma aí. Calma. Acho que é C. A primeira é a C. Pois é, eu lerdo, né? Lerdão, muito lerdo. Nossa. Professor, Você pode mandar assim as provas, tá? Já pode, assim no dia da prova, né? Com Eu acho. Se não quiser colocar em vermelho, mas colocar ela... Exatamente. Não precisava nem vir em vermelho, é só escrito do lado, né? Que se você quisesse marcar diferente, você marcava, mas, né? Eu acho que assim, no meu você já pode me dar 10. Já pode, já, tá resolvido. Já, né? eu acho assim, super válido. Eu sou uma aluna super participativa. Entendeu? Você me Podia chacha na outra aula. Também. Aí nessa aula aqui você tem que me dar uma moral. Entendeu? Pois na outra aula você Mas só me esculacha. Que agora eu vou ser muito professor, assim. Gente, isso aqui é Cândido Mendes, isso aqui não é bagunça, não. Não, Se mas vocês peraí. querem isso, tem umas outras aí para vocês irem fazer. Pronto, começou. Universidade não sei o quê, universidade, que eu não vou dizer o nome, mas tem umas aí. Fala nomes, eu quero nomes. Que o professor dá questionário e depois o que cai na prova é não sei quantas questões do questionário. Tem umas por aí. Mas assim, juro para vocês, não estou de sacanagem agora, tá? Aliás, eu não estou de sacanagem nunca, eu estou falando sério sempre. A quantidade de alunos nossos que passa no exame da ordem sem estudar para a primeira fase é enorme. O que eu mais escuto, estou até acostumado. Não, vou fazer só para experimentar, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Professor, eu passei agora, eu tenho que correr, porque na segunda fase eu tenho que fazer a peça. E é isso, porque passa. E tem a tia da minha ex-mulher, fez 7 vezes o exame, aí foi para a 8ª dizendo assim, se eu não passar dessa vez, eu nunca mais eu tento. Fez a 8ª, não passou e nunca mais tentou. Já tem aí uns 7, 8 anos. Largou. Fez uma faculdade para nada. Porque é isso. Tem diferenças por aí no mercado, tá? É muito diferente uma coisa da outra. Então não me vem com esse papinho do me entrega com gabarito, não sei o quê, porque tem outras por aí para fazer isso. Vocês estão na Universidade Cândido Mendes. Como é que é? Não sei quantos anos. Como é que é essa história? Peraí. Como é que é o papo? Porque você me xoxa tanto na direito das obrigações que aqui você tem que me dar uma moral. O que eu posso fazer? Você é lenta lá, o que eu posso fazer, uai? Lenta nada, a menina quer se aparecer. Isso não vou mentir. Olha, gente, tá gravado. Cento e não sei quantos anos, não sei o quê. Querida, aqui o papo é diferente. Já não decorei, mas tem cento e não sei quanto. O papo aqui é diferente, queridos. Bora lá, que o negócio aqui não tem moleza, não. Aqui vocês têm que estudar mesmo. Tô nem aí. Ai, professor, que eu vou ficar reprovado. Eu estou aqui para ajudar. Não estudou, não correu atrás, vai se virar agora. A gente está aqui para fazer um bom trabalho. Bom, vocês não sabem a resposta da primeira, né? Mas vamos lá, vamos fazer. Uma notícia de jornal... Pois é, nem leu ainda e já sabe. Isso se chama mediunidade. Deixa eu compartilhar aqui de novo. A mediunidade dela está sugerindo que a letra C... Quero ver nas próximas como é que vai ser isso. Já sabe que a Rafaela vai ter que responder qual é a 2. Quero ver se a mediunidade dela ainda está funcionando. Uma notícia de jornal informou que uma menina de 11 anos e uma criança, né, porque ela 11 anos é criança, e uma adolescente de 16 foram resgatadas de uma casa de prostituição em uma cidade do interior. Elas estavam num quarto na companhia de 2 homens. Então, as duas, a criança e a adolescente, meninas, se prostituíam. Havia um homem com cada, ou sei lá que configuração era essa, nem nos interessa. E continua a questão dizendo que uma mulher de 26 anos era a, aspas, responsável pelo bordel. Esta mulher foi presa em flagrante. Considerando essa situação relatada, considerando este caso, e considerando ainda a legislação que contempla o direito de crianças e adolescentes, vocês já sabem que eu estou me referindo ao ECA, né? As medidas passíveis de serem aplicadas nesse caso, quais são? Então, a pergunta é assim,
O que se resolve nesse caso? Qual é a medida adequada para este caso em que a gente tem uma criança e uma adolescente se prostituindo? Tá? Letra A, fingindo que ninguém sabe. Letra A. O que é recomendado é uma medida socioeducativa em desfavor da adolescente pelo delito de prostituição. Primeiro, o que é uma medida socioeducativa? Eu disse há 2 encontros atrás, descarados vocês, dizendo que é a resposta à letra C, descarados vocês. Eu, há 2 encontros atrás, disse que a medida socioeducativa era toda conduta análoga a crime e à contravenção penal. Prostituição é crime? Prostituição é crime? Não. Não é. Se a pessoa não praticou crime adulta, a adolescente praticou ato infracional? Não. Se não tem crime, se não tem contravenção, não tem ato infracional, concorda? Sim. José, se não tem ato infracional, tem medida socioeducativa? Não. Professor, tem um microfone aberto aí que está meio que atrapalhando a aula. É porque ele está falando comigo, por isso que o microfone está aberto, que ele está falando não ele está me respondendo. Né? A não ser que seja de outra pessoa, mas eu acho que é de quem está falando comigo. Não, era de outra pessoa. Acho que Já melhorou. resolveu. É. Então me diz uma coisa, nada. Então me diz uma coisa. Se a gente não tem crime, a gente não tem ato infracional. Se não tem ato infracional, não tem medida socioeducativa. Dizer que o adequado aqui é punir a adolescente com uma medida socioeducativa é loucura. Porque ela é vítima. Ela está sendo explorada sexualmente. Ela é uma pessoa em desenvolvimento, se encontra no espaço de prostituição e é absurdo, é um equívoco, chega a ser moralmente nojento uma pessoa achar que a adolescente se prostitui porque ela quer. Já pensar isso de um adulto é um equívoco. Pensar isso de uma criança ou de um adolescente é um equívoco ao cubo. Nenhuma criança ou nenhum adolescente se prostitui porque quer, se prostituem porque estão abandonados à própria sorte por aqueles que detêm o seu poder familiar e que deveriam estar cuidando deles. E muitas das vezes são exatamente quem os explora. Então, dizer que eu vou punir uma adolescente por ela estar se prostituindo é um absurdo jurídico. Não é delito, não há medida socioeducativa, não há ato infracional. Entenderam por que a A não é resposta? Sim. Então, Sim. Davi... Sim. Beleza, tranquilo. Davi, e quando a pessoa que é maior não sabe que a pessoa é adolescente, né? A pergunta é, não sabe, mas deveria saber? Porque a compleição física, o comportamento, o local, tudo isso deve ser considerado. Se todos os indícios apontam para a ideia de que não é adolescente, pode ser que ele seja absolvido, tá? Mas isso é matéria de prova para que o réu consiga demonstrar. Porque a regra é, você antes de se relacionar com alguém, você tem que ter um mínimo de... Como é que eu vou chamar 16 isso? anos. Não, que 16? 18, querido. 18. Para ter uma... Vamos lá. O maior de idade só pode se relacionar com maiores. Tá? Adolescentes fazem sexo? Fazem. Mas vamos lá. Tá, entendi, professor, entendi. Eles são namorados. Uma menina de 17 está fazendo sexo com um namorado de 19. Isso é um contexto. Entendi. Eles são namorados, têm uma afetividade construída, a intimidade se desenvolveu, isso é outra história. Agora, se um cara de 19 encontra com uma menina de 16 ou de 15 na balada e com ela mantém conjunção carnal, isso pode caracterizar estupro de vulnerável. Tá, entendi. Tem um caso
em que havia uma festa para maiores, tá? Para entrar na festa tinha que ter 18 anos. E a menina estava lá dentro. Ela entrou com uma carteira de identidade falsa, ok? Ele pode dizer, tá aqui dentro, quem está aqui dentro eu posso pegar, porque todo mundo está aqui dentro tem 18. Só que, antes de ela sair da festa para o motel com ele, isso é caso concreto, ele adicionou a menina no Instagram. Ele adicionou. E a última foto da menina tinha sido no dia anterior com camisa de colégio, ela e uma colega. Ele foi denunciado pela prática de estupro e o advogado dele sustentava que ele tinha uma presunção de que todas ali eram maiores, porque a festa era... como é que chama? Para mais de 18, enfim. A idade mínima era 18 anos. E o fato de ele estar no Instagram dela e ter curtido a foto antes da prática da conjunção carnal, uma foto em que ela estava com camisa de escola, levou o juiz a condenar. Porque essa presunção de que ele não sabia, ela tem que ser muito bem construída. Ela não pode ser meramente presumida. Que é diferente se esse mesmo cara de 19 namorasse essa menina de 16. Era um outro contexto. Tá? Não vou entrar profundamente nas discussões de direito penal, mas entendam o seguinte: criança e adolescente que praticam conjunção carnal, falta a eles um elemento indispensável para que essa conjunção seja volitiva, fruto da sua vontade. Esse requisito ela ainda não tem maturidade para fazer escolha. Ainda que a pessoa tenha consentido. Já vi processo em que, assim, doutor, o senhor não está entendendo, foi ela que quase me estuprou, ela que veio para cima de mim, ela que quis, ela que me beijou, ela que isso, ela que... Não quero saber. Ela não tem idade para consentir. Você que é maior, que deveria ter dito, minha filha, dá licença, sai daqui, se enxerga, você é menor. Você que deveria ter feito isso. Entende? Essa é a lógica. Como o réu vai fazer para se desvencilhar disso e tentar ser absolvido, isso é uma discussão lá para o penal. Mas a discussão para criança e adolescente não se pratica conjunção carnal com adolescente, muito menos com criança. Tudo bem? Entenderam a lógica? Então, entenderam por que a letra A está errada? Posso ir para B? Letra B. A realização de um depoimento pela equipe multidisciplinar da Vara da Infância e da Juventude. Calma. Aliás, deixa eu de novo descompartilhar para fazer uma outra coisa aqui que eu vou precisar. Espera aí. Professor. Oi, querido. Teve um caso de um amigo meu que uma vez ele, numa festa, ele conheceu uma menina lá e ele ficou com a menina. Tava ficando, tipo assim, não tinha rolado relações sexuais ainda. Tá. Mas o que acontece? Ele tinha quase certeza que a menina era de maior. Por quê? Primeiro... Maior, só maior. Não tem de maior, só maior. Ele tinha certeza que a menina era maior. Ele tinha quase certeza. Uhum. Aí tá, o que acontece? Tinha quase certeza, já não deveria ter feito sexo. Não, o que acontece? Ele disse que a menina pediu um drink de gin, né? E tinha um corpo. Tinha um corpo de mulher adulta já. Não importa. Se ele tinha quase certeza, ele deveria ter recuado e não transado com ela. Sim, mas ele poderia, se ele fosse denunciado, ele poderia ser condenado por estupro de vulnerável. Porque a presunção para fazer sexo com um adolescente é uma presunção em tese absoluta. Não, mas ela quis. Não, mas ela tinha corpão, querido. Não pode. Ponto final. A gente está na época em que a gente precisa ser intransigente com esse tipo de coisa. A gente viu há pouco tempo um político badalado, eu só não vou dizer nome porque eu não quero problema hoje, nem nunca, na verdade, né? Mas hoje principalmente perto de prova. O cara dizendo, eu passei, tinha umas meninas de uns 14, 16 anos,
Tudo prostituta, com cara de venezuelana. E aí não sei o que, blá, 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 rolou um clima. Não existe rolar clima com uma adolescente de 14 anos. Não existe rolar clima com adolescente de 16. Não existe, mas é prostituta. Mas não existe, mas tem corpão. Não existe. Não existe. O maior tem que ter a diligência de só se relacionar com pessoas maiores. Não existe isso. E isso é grave. Não há mais espaço para esse tipo de argumento. Mas sabe como é homem? Não existe isso. Mas pintou um clima. Não existe isso. Mas parecia uma mulher feita. Não existe isso. Mas é porque eu fiquei na dúvida. Não existe isso. Não pode se relacionar sexualmente com criança e adolescente, uma pessoa adulta. Ponto final. Uma questão ética. Jurídica, mas ética também. Agora, é isso. Está numa relação, está envolvido, é namorado, não sei o quê, isso é outra. E aí o juiz pode conceder o perdão, por conta da afetividade envolvida, por conta de uma história construída, por conta de um relacionamento em curso, por conta de alguma coisa que se propõe a se desenvolver para um relacionamento duradouro, aí é outra história. Mas esses encontros eventuais e blá, 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 ou até recorrentes, mas sem um relacionamento, a regra é clara. Adulto não está autorizado a se relacionar com crianças e adolescentes sexualmente. Ok, gente? Isso é sério. E isso é radical. Precisa ser. O número de crianças e adolescentes violentadas e violentadas dentro de casa é gigantesco. É um absurdo que assim seja. A gente tem que desenvolver intolerância para isso. Intolerância. Precisa. Tá bom, gente? Então, bora lá. 2. A realização de depoimento pela equipe multidisciplinar. Peraí, a equipe vai depor? A equipe não tem que depor. Quem tem que depor é quem viu o que aconteceu, é quem é a vítima. A equipe multidisciplinar depor não faz sentido. E depor para dizer o quê? Ela, no máximo, a equipe vai avaliar a adolescente. Avaliar, para, dando essas informações para o juiz, auxiliá-lo na decisão. Mas a equipe vai depor, não faz sentido isso. Depõe quem tem algo a dizer sobre o que aconteceu na dinâmica fática, lá no fato, durante a história transcorrendo. Tá? Então, a letra B também não faz sentido. A letra D vai dizer que se aplica uma pena psicossocial de acolhimento institucional para a menina de 11 anos. Gente, não tem pena, nem é só para maior. Já não tem pena para adolescente. Dirá uma adolescente que está sendo explorada. Entendeu? Não há pena, ela é vítima. Letra D também não faz sentido. E letra E? Aplica-se a representação por infração administrativa em face da mulher pelo abuso sexual. Representação administrativa, a própria questão diz. Ela foi presa em flagrante porque ela cometeu um crime. Não tem infração administrativa. É um crime. Crime de exploração de prostituição. Se prostituir não é crime, mas explorar a prostituição é. E aí eu precisava... Não, você não precisava saber nada de jeito penal. Você precisava saber que, letra C, para uma menor que é vítima de violência sexual, que é vítima de exploração, ela tem que ter uma medida protetiva. Vê que não é uma medida socioeducativa, vê que não é uma pena. É uma medida protetiva em favor dela, da adolescente, e em favor da menina, que é uma criança, pela situação de uma exploração sexual. Isso a gente viu no ECA. Medida de acolhimento. Está lá no 112, sei lá, por ali. Tem que ver qual é criança, qual é adolescente. Está ali, por ali a gente viu isso. Então, a questão 1... a resposta é a letra C. Tava muito na dúvida dessa. Caraca.
Cadê a minha amiga Rafaela, que vai me ajudar com a questão 2? Quero ver se a mediunidade dela continua forte. Peraí, calma aí, você acabou de botar, tem que ler. Calma aí. Mas mediunidade é assim, você fechou o olho e a entidade te guia, filha. Não é assim Não, cadê? peraí, não é assim, calma aí. Vamos lá. Mariana tem 9 anos de idade. Mariana nunca foi à escola, porque os pais dela têm muitos filhos e não matriculam todos eles na rede escolar. Vamos discutir isso. Esse fato chegou ao conhecimento do conselheiro tutelar. E o conselheiro tutelar encaminhou a família para a escola a fim de que a menina fosse matriculada e começasse imediatamente a estudar. Essa é a situação concreta. Esse é o caso. A pergunta é, com relação a esse caso que foi apresentado, qual é a afirmativa correta? Vamos lá? Letra A. Na letra A, a gente tem que o Conselho Tutelar, ao determinar a matrícula da Mariana, ele está atendendo ao melhor interesse da criança. Eu falei para vocês sobre o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Diz que, segundo esse princípio, tudo que for melhor para a criança ou para o adolescente deve ser feito. Sempre não é o melhor para a escola, não é o melhor para a família, não é o melhor para o pai, não é o melhor para a mãe, não é o melhor para sei lá quem, é o melhor para a criança, é o melhor para o adolescente. O melhor para a Mariana é estar dentro da escola ou fora da escola? Dentro da escola. E se ela não está, eu imediatamente mando ela para lá e mando fazer a matrícula. Isso atende ou não atende o melhor interesse dela? Atende. Atende. Para ela começar quando? Quanto antes, amanhã, se possível. Imediatamente. Tudo bem? Vocês veem algum problema na letra A ou ela parece boa? Ela parece boa. A minha Parece mediunidade disse que ela é boa. Mas eu acho que boa. não é. Calma, vamos deixar e vamos olhar as outras. Mas eu acho a A boa, hein? Vamos ver o resto. Letra B. A dinâmica vivida por Mariana se caracteriza como uma negligência psicológica. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Falso. Falso. Porque, veja bem, é uma negligência não matricular filho na escola. Mas não é uma negligência psicológica, é uma negligência social. O que é uma negligência psicológica, Nelson? Vou dar um exemplo. Eu sou diretor da escola e sei que um aluno está sofrendo bullying. E eu não atuo, eu não faço nada. Essa minha negligência, essa minha omissão, é uma omissão de ordem psicológica. Não matricular na escola não é uma omissão psicológica, é uma omissão ou uma negligência por omissão, na verdade, tá? De ordem social. Então, qual é o problema da letra B? O problema da letra B é falar em negligência psicológica. É aqui que está o problema da letra B. Então, letra B não é. E a letra C? Está dizendo que a hipótese traz à baila, traz à tona, traz à discussão uma forma de violência contra a criança. Não matricular na escola é uma forma de violência? Sim ou não? Não. Acredito que não. Não. Não, porque a criança não está sofrendo nada. Quer dizer, não. É. Entendeu, né? A gente vai ver, a gente vai ver na Lei Maria da Penha, isso a gente pode aproveitar para cá. A gente vai ver que há vários tipos de violência. Vários tipos. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial. Há muitas formas de violência. Mas não matricular na escola não é violência. É uma negligência. É uma omissão por negligência, ou negligência por omissão, na verdade. Mas não é violência.
E essa negligência não é de ordem psicológica, é de ordem social. Então, a letra C não é, pelo que está aí sublinhadinho. Na letra D está dizendo que a Professor, matrícula... Fala, filho. perdão. Existe negligência por ação? Existe. Se você beber tudo e bem. dirigir... Acho que talvez a pergunta não caiba aqui, né? Mas era só porque eu fiquei na dúvida. Existe, então. A negligência deles foi por omissão, mas existe negligência por ação. Sim, quando você bebe e dirige, você está sendo negligente por uma ação, por um ato. Mas aí não é imprudência? Então, não vou entrar nesse mérito porque são muito parecidos negligência, imperícia e imprudência. Tá? São muito parecidos. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa Não, se tudo preocupar. bem. Obrigado. Era só para entender. A negligência por omissão existe, tá bom? Existe, por omissão e por ação. Todas as formas de culpa, negligência, imprudência e imperícia podem ser por ação e por omissão. Tá, Elas ok. se parecem muito, não precisa se preocupar por enquanto com essa diferença técnica, mas todas elas podem acontecer por ação e por omissão. Podem sim. Na letra D, a gente está dizendo que Nada, querido, conta comigo. Qualquer coisa é só falar. A matrícula na rede escolar só pode acontecer após uma sentença judicial e depois da oitiva do MP. Então, vamos lá. Eu descubro que uma criança tem 9 anos, nunca foi à escola, não está matriculada, e eu só posso matriculá-la depois que tiver uma sentença. Gente, pelo amor de Deus. Claro que não. Não faz sentido. Escola, educação, é direito fundamental. Eu não preciso de uma sentença para me dar um direito que eu já tenho, porque a Constituição me garante. Educação é um direito fundamental da criança e do adolescente. Eu não preciso de uma sentença para dizer que eu tenho direito a ser matriculado. Agora, é verdade que se houver uma ação judicial, repara o que eu estou falando, se houver uma ação judicial sobre qualquer tema, qualquer tema que envolva criança e adolescente, o MP deve estar presente. O Ministério Público deve ser ouvido. Porque o Ministério Público é fiscal da lei. A criança é vulnerável por essência e natureza, além de definição legal. Então, o MP tem que estar para fiscalizar, para ver se o melhor interesse da criança e o melhor interesse do adolescente está sendo observado. Mas eu preciso de uma sentença judicial ou até de um processo judicial para garantir a Mariana o direito de estudar? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, isto aqui faz da letra D uma opção errada. Letra E. Quando as famílias possuem muitos filhos, é impossível dar conta de administrar a vida escolar de todos eles. Então, o juiz pode determinar, inclusive, que já que os pais não dão conta de tudo, que algumas dessas crianças sejam encaminhadas para adoção. O que vocês acham da letra E? Pois é. Isso não existe. Essa é a minha dúvida entre a A e a E. Isso não existe. Sem dúvida. A letra E é um show de absurdos. Nenhum juiz tira criança de pai porque ele tem muito filho. Criança de mãe porque tem muito filho. Isso nunca acontecerá. E eu digo mais. Às vezes, essa criança é vítima de violência física grave. E ainda assim o juiz não tira o poder familiar. Suspende. Entendi. Até que ele fique melhor, se ressocialize, não sei o quê, blá, 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 mas não tira o poder familiar. Nunca. E, gente, aceitar que eu tenho muitos filhos, então não dá para administrar a vida de todos eles? Gente, não dá para aceitar isso. Não faz sentido. Quantos filhos você tem? 20? Todos têm que estar na escola. Que eu não dou conta. Querido, vai ter que dar. Fez 20, vai ter que tomar conta de 20. Entende? Então, assim, não tem desculpa para não colocar filho na escola. Tá? E nunca imagine que alguém vai tirar filho dos pais porque vai colocar para adoção porque eles têm muitos filhos. Aliás,
eu cheguei a dizer para vocês que a administração, né, da família, decidir se vai ter filho ou não, quantos filhos vai ter, é liberdade plena do casal, ou da pessoa, enfim. Mas os direitos dos filhos não podem ser violados. Então tem que dar conta, porque lembra, é o melhor interesse da criança e do adolescente se tem criança envolvida. Se tem criança envolvida, aplica-se o melhor interesse da criança e do adolescente. O que é melhor para a criança? Ficar com o pai biológico ou ir para um abrigo para ficar lá disponível para adoção? Ficar com os pais? Então é isso. Pais biológicos. Não tem que tirar. E como é que é essa escolha? Não, você fica com os pais, você vai para outra família. Como é que é feita essa escolha? Isso é tão absurdo que assim, a gente vai ter que escolher quem vai para um abrigo ficar largado esperando alguém para ser adotado ou não, e quem vai ficar. Como é que o juiz decidiria isso? Isso não faz sentido nenhum. Então, eu vou marcar a letra E. Onde é que está o erro? Nela toda. Ela é toda estranha. E vou dizer que a resposta da questão 1 é a letra A. Oh, é a letra A. Ah, é a letra A. C era anterior. É isso mesmo. A C é que era na anterior. Isso. Essa daqui é a letra A. Não, peraí. Está aqui, letra A. Eu fiz merda aqui, peraí. Letra C. Letra C. Aqui fica tudo em preto. Eu estou enrolado aqui. Tudo em preto. Beleza. Tá. Terceira questão. Vivemos hoje a necessidade... Alguma dúvida na 1 e na 2, gente? Quem tiver, abre o microfone aí, tá bom? Só abre o microfone que eu ajudo. Vivemos hoje a necessidade de ampliação do espaço de atuação do psicólogo no sistema judiciário, para além das perícias. Eu falei sobre isso para vocês na primeira e na segunda aulas. A ideia de perícia e tal está mais ligado à psicologia forense. O psicólogo pode atuar em muito mais do que isso. Muito mais. Tá? E muito mais do que isso. E a gente vem observando áreas em que o psicólogo poderia ser muito bem aproveitado e ele ainda não é. Um campo em que o psicólogo poderia contribuir muito para o desenvolvimento do direito e para o alcance da justiça no exercício da jurisdição, e eles ainda não são aproveitados. Tá? Então, vamos lá. Vivemos hoje a necessidade de uma ampliação dessa atuação dos psicólogos no sistema judiciário, para que eles façam muito mais do que perícias. Não é uma pergunta, é uma afirmação. No campo dessa ampliação, nesse movimento de fazer com que os psicólogos atuem mais e mais nos processos, é correto recomendar que os psicólogos façam o que está abaixo aí. Todas elas, menos uma. Menos uma que é uma conduta que o psicólogo não pode fazer. Olha a palavra exceto em caixa alta. Tudo que está embaixo são ações, são ideias, são condutas, são atuações que a gente recomenda que o psicólogo possa atuar, possa fazer essas coisas. Apenas uma dessas opções tem uma conduta, um comportamento, uma atuação que a gente não quer que o psicólogo, porque não pode fazer o que está aí nessa opção. Qual é essa opção? Já começaram as apostas. Opa, muito bom. Letra E para mim também. Vocês já entenderam aí o negócio. Letra A. Apoio, prevenção e pacificação das relações familiares, humanizando a área. Lembra daquele tripé que eu falei do sistema de garantias e de direito? Que é proteger antes de o fato acontecer, depois que ele aconteceu e fazendo com que isso gere uma educação geral que repercuta positivamente na sociedade? Então, isso está bem aqui marcado, bem marcado. O papel do psicólogo é apoiar as famílias, prevenir
conflitos entre as famílias e pacificar os conflitos que já existem. Os psicólogos contribuem com isso? A compreensão das características, da subjetividade, a compreensão dos perfis, a identificação dos conflitos, a compreensão dos traumas que, de maneira intercorrente, motivam esses conflitos. Tudo isso, o psicólogo pode contribuir com o apoio, prevenção e pacificação dos conflitos entre os familiares? Sim. Pode. Isso é uma forma de humanizar o direito? Sim, porque eu estou olhando a pessoa como uma criatura única. Muito bom. Então, essa é ok, eu quero aqui não pode, então a resposta ainda não é a letra A. Então, qual é o problema da letra A? Nenhum, pelo contrário, aquela que tiver problema é que é a nossa resposta, né? Letra B. Os psicólogos podem ajudar com práticas de mediação de conflito, como é o caso da conciliação e é o caso da mediação? Claro que sim. Aliás, psicólogos são muito bem-vindos no tribunal para serem conciliadores dos juizados especiais cíveis. Tá? Psicólogos são muito bem-vindos nas varas de família para serem mediadores de conflitos familiares. Então, psicólogos têm formação suficiente para dirimir conflito entre pessoas e grupos? Claro que tem. Tem treinamento disso para terapia de casal, para psicologia organizacional, para a psicologia que vai trabalhar os aspectos de prevenção junto aos conflitos que acontecem com crianças e adolescentes. Eles vão ter todas essas formações em diversas disciplinas. E, sim, serão muito bem-vindos na prática de mediação de conflito, seja na conciliação, seja na mediação, seja num outro conceito que está na letra C, chamado justiça restaurativa. A doutrina diz que o juiz, decidindo, ele vem de fora do processo, de cima para baixo, impondo a sua decisão de maneira violenta às partes. Eles viveram um conflito, eles estão envolvidos na lide, e é o juiz que está fora dessa relação, né, dessa relação jurídica, quem vai dizer o que vai acontecer na vida deles. Isso é uma forma de violência. Tudo bem, eles buscaram o judiciário para isso, né? Ok. Mas é uma forma de violência no sentido de que alguém que não participou do conflito é quem está decidindo. Muito melhor, diz a justiça restaurativa, é que vocês mesmos que estão envolvidos no conflito possam cada um ceder um pouquinho e chegarem juntos a um acordo. Então, o incentivo, o incremento, a chamada justiça restaurativa, que vem de restaurar a paz entre as pessoas, a justiça restaurativa é um caminho de fazer com que os próprios envolvidos possam eles mesmos acharem caminhos para resolverem essa lide, esse conflito em que eles estão envolvidos. E essa justiça restaurativa coloca foco na implicação dos envolvidos, ou seja, em que quem está envolvido é quem tem que se resolver. Claro, se eles não conseguem chegar a um acordo, o juiz resolve. Mas antes desse juiz, de fora para dentro, de cima para baixo, impor a sua decisão, o ideal é que os envolvidos, nessa linha do que a doutrina chama de justiça restaurativa, possa permitir que os próprios envolvidos possam chegar a um acordo. Falei sobre isso, acho que na aula 3, e aqui a gente está dizendo que não há nenhum problema com a letra C. Eu quero aquilo que o psicólogo não pode fazer. A letra D vai dizer que o psicólogo pode buscar maior participação no processo de responsabilização e de reparação de danos morais individuais e coletivos. Foi esse o exemplo, o primeiro exemplo que eu dei na primeira aula, quando eu falei que os psicólogos ainda hoje são pouco valorizados e poderiam atuar no judiciário muito mais do que aquilo que fazem. Aí eu falei, tem uma situação em que hoje os psicólogos não atuam ainda e que seria uma hipótese em que eles seriam muito bem-vindos, que é exatamente dar um pouco mais de substância para que o juiz possa fixar o valor de uma indenização por dano moral. Que hoje a crítica que se faz é que essas indenizações são em valores quase que aleatórios.
Assim, cada um dá um valor completamente diferente do outro juiz. Então, para não ter essa coisa muito aleatória, a gente poderia buscar mais elementos concretos da subjetividade dessa vítima e de como ela recebeu esse conflito, bem como as características do próprio agressor, para que o quantum indenizatório, o valor da indenização, tenha um pouco mais de parâmetro e critério. Então, a letra D é uma contribuição efetiva da psicologia jurídica? Está dentro dos principais exemplos que eu dei aqui nas aulas. Tá? Já a letra E tem um problema. Está falando da atuação mais efetiva dos psicólogos na construção de acordos. Tudo bem até aqui, nenhum problema. Até aqui, ela está corretinha. O problema está aqui. Impondo a solução do conflito. Gente, quem impõe a solução do conflito com a sentença é o juiz. Psicólogo não pode impor nada. Ó, então vai ser assim e acabou. Que história é essa? De onde veio isso? Não tem isso, não. Não tem isso. Então, o psicólogo não pode impor solução nenhuma. Ele oferece informações para que o juiz decida. Então, o que o psicólogo não pode fazer? Não pode? Letra E, por conta do que está sublinhado. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Beleza. Vamos para mais uma. A psicologia busca a compreensão do comportamento humano. Falamos isso na aula retrasada ou passada, não me lembro mais. A psicologia busca ainda compreender as razões conscientes e inconscientes. Eu já falei para vocês quando eu mostrei o iceberg. O que você faz? A maneira como você age, a maneira como você lê o mundo, a maneira como você se comporta diante dos seus desafios. Tem ali uma motivação em questões conscientes, mas grande parte dessas coisas decorrem de fatos inconscientes, que ditam de uma maneira quase ditatorial quem você é, sem que você perceba. Falei dos comportamentos repetitivos, lembra? Daquelas pessoas que em relacionamentos vivem as mesmas histórias toda hora. Daquelas pessoas que no trabalho vivem as mesmas histórias do mesmo jeito todas as vezes. Existem ali fatos no inconsciente que conduzem a pessoa para a repetição dessas vivências e que ela ainda não consegue identificar que fatos são esses. Então, a psicologia busca a compreensão do comportamento humano? Sim. Ela busca compreender as razões conscientes e inconscientes que motivam o indivíduo na sua conduta social, ou seja, para justificar como é que ele age diante da coletividade? Sim. E não tem pergunta nisso, não é nem para duvidar, porque isso é uma afirmação. Aí vem agora o que a questão quer. Considerando essa premissa como verdadeira, marque a alternativa que seja correta. Então, vamos lá. O que é correto? Letra A. Reconhecer a subjetividade. Lembra que eu falei que todos nós somos dotados de uma subjetividade? Reconhecer a subjetividade como um objeto de estudos traz desafios que somente podem ser superados se houver uma abordagem interdisciplinar entre psicologia e direito. Vou repetir. Reconhecer que toda pessoa é dotada de uma subjetividade e que essa subjetividade deve ser o objeto de estudo, ou seja, deve ser a preocupação do olhar desse psicólogo. Isso traz desafios que somente vão ser superados se a psicologia trabalhar junto com o direito, porque reconhece que o juiz, reconhece que o advogado não tem uma formação
não tem um instrumental suficiente para apurar essa subjetividade, apurar aquilo que está no aparelho psíquico da pessoa e que ajuda a determinar a sua conduta social. Só quem tem esses instrumentais, quem tem essas ferramentas, é o psicólogo. Então, uma abordagem interdisciplinar entre a psicologia e o direito ajuda a reconhecer melhor essa subjetividade de cada pessoa analisada, avaliada, e isso vai ser o objeto de estudo do psicólogo para que ele forneça essas informações dentro do processo. Nelson, qual é o problema que você vê com a letra A? Nenhum problema. Razão pela qual, sim, a letra A é a nossa resposta. Várias mensagens vieram falando em letra D, outros em letra A. Vamos chegar à letra D. Fala aí, Davi. Peraí, só um segundo. Tranquilo. Pode continuar enquanto isso, pode continuar. Vamos lá. A letra B diz que o papel do psicólogo no processo é compreender a conduta dos envolvidos de forma restrita aos fatos. Os fatos que estão no processo é o que aqui o psicólogo vai se restringir? Não. Quando ele tiver, por exemplo, uma criança diante dele, quando ele tiver um casal diante dele, quando ele tiver um criminoso diante dele, ele tem que responder às perguntas que estão formuladas no processo pelo juiz ou pelas partes. Ponto final. Porém, ele pode ir além daquilo que está perguntado para compreender aquilo que está perguntado. Entenderam? Ir além em algumas... Ele não vai chegar ali e vai repetir as perguntas que estão nos quesitos. Ele vai fazer a apuração de acordo com que a sensibilidade e a técnica dele mostram para ele que é adequado e, reunindo tudo isso, ele vai ser capaz de responder aos quesitos que estão formulados lá pelas partes ou pelo juiz. Então, aqui o problema é esse negócio de compreender a conduta dos envolvidos de maneira restrita aos fatos. Não. Ele pode perguntar e apurar coisas que não estão levantadas pelo juiz para que ele perceba coisas que são importantes e, inclusive, alerte ao juiz sobre coisas que não estão perguntadas. Ele vai ter que responder tudo que está perguntado, mas ele tem um espaço ao final, na própria perícia, que se chama considerações finais, em que ele vai eventualmente levantar coisas que o próprio juiz não perguntou, mas que ele, profissional da área, entende adequado para que o juiz possa julgar de maneira plena e adequada aquilo que a lide está discutindo. O problema da letra B é esse. Na letra C, a gente está dizendo que cabe lá ao psicólogo reconhecer a subjetividade. Ok, isso é verdade. Mas está dizendo que reconhecer a subjetividade é afastar a ideia paradoxal de um sujeito de direito que recebe garantias ao mesmo tempo que é controlado. Porque a coerência e a boa-fé não podem ser afastados da análise da conduta de uma pessoa. Eu vou marcar que o problema da C é ela toda, porque existe uma esquizofrenia generalizada aqui. É um texto bonito, com palavras difíceis, e que nada faz sentido com nada. Presta atenção no detalhe. O que é reconhecer a subjetividade é afastar a ideia paradoxal de um sujeito de direito. Que paradoxo? Qual é o paradoxo? Não faz sentido. Sujeito de direitos que recebe garantias, mas ao mesmo tempo é controlado. Controlado por quem? Por alienígena? De onde vem isso? Nada aqui faz sentido com nada. Mas a redação é bonita, tá? A redação parece inteligente. Cuidado para dizer, não entendi nada, então vou marcar essa. Pelo amor de Deus. Né? Nada aqui faz sentido com nada. Onde é que está o problema da C? Nela toda, do início ao fim. Porque é difícil até explicar qual é o problema, porque nada faz sentido com nada. Muitos disseram letra D. Vamos ver?
A dimensão subjetiva da realidade, sim, a realidade tem uma dimensão subjetiva, que é essa dimensão que compõe as nossas idiosincrasias, as nossas particularidades. Tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente teve, tudo aquilo que atravessou a nossa vida e que, de alguma maneira, faz de nós quem nós somos. A dimensão subjetiva da realidade é o espaço de registros meramente individuais e conscientes. A gente acabou de ver que muito que determina a nossa subjetividade também faz parte de fatos inconscientes. Para construir a percepção do indivíduo sobre a sua vivência. Não são fatos meramente individuais. Os fatos coletivos, os registros coletivos, são igualmente importantes. A pandemia, que foi uma experiência coletiva, ela tem a percepção individual, mas tem também a percepção coletiva. E isso ajuda a definir quem eu sou e a minha história. Os fatos conscientes, ou os registros conscientes são importantes? São. Mas os inconscientes, a gente acabou de ver numa outra aí, que também são importantes. Então, não, a letra D não é a melhor opção. Porque ela tem duas falhas. Já a letra A não tem falha nenhuma. Letra E. A finalidade do trabalho do psicólogo é interferir, a partir do conhecimento da psicologia, em aspectos da dimensão objetiva da realidade. Vou repetir. A finalidade do trabalho do psicólogo... Ai, tô com soluço. Fazer igual criança, botar papel na testa. Soluço. A finalidade do trabalho do psicólogo é interferir. Olha, não vou implicar 100% com a palavra, mas eu já não gosto dela. O psicólogo não tem que interferir, porque tem que interferir é botar a sua vontade. O psicólogo analisa, compreende, ele apreende a realidade, ele relaciona fatos, ele faz um monte de coisa. Mas ele nem decide, nem interfere no sentido de que aí eu acho que ele vai lá e atua para conseguir aquilo que ele quer. Não é esse papel, né, de ser um sujeito de interferência no processo. Não gosto da palavra, mas não vou implicar 100% com ela. Vamos continuar que coisas piores vão acontecer. A finalidade do trabalho do psicólogo é interferir, a partir do conhecimento da psicologia, interferir em aspectos da dimensão objetiva da realidade. A gente já disse que o psicólogo apreende os aspectos da dimensão subjetiva. O que é a dimensão objetiva? É a realidade, que pode ser produzida por meio de prova. Vem cá, a pessoa atirou ou não atirou após uma discussão? Ou teve ou não teve discussão antes? E aí a testemunha vai dizer, a câmera vai mostrar, sei lá. Isso é um fato objetivo. Agora, o que representa essa discussão para aquelas pessoas? Aí é que entra a subjetividade. Uma dessas pessoas se sentiu ameaçado a ponto de entender que a sua vida estava em risco, e isso vai depender do como essa pessoa experimentou essa realidade. Mas que a realidade objetiva significa que houve uma discussão seguida de uma morte, isso está no campo do fato objetivo. Quando eu falei o tempo inteiro para vocês no curso sobre subjetividade, é porque a gente quer apreender isso que está no aparelho psíquico da pessoa. E que de fora o magistrado, os advogados e tal, não conseguem produzir uma prova sobre como essa pessoa percebe a sua realidade e as suas vivências. Não consegue. Não consegue porque só o psicólogo domina técnicas pela palavra, pelo verbo, pela ação interlocutória, né, de diálogo, a compreensão sobre essa dimensão subjetiva do aparelho psíquico. Por isso eu falei o tempo inteiro para vocês aqui sobre subjetividade. A dimensão objetiva, o advogado não precisa do psicólogo.
ele pega a câmera, ele pega a testemunha, ele pega documento, ele pega a fala da própria vítima, ele pega exame de corpo de delito, ele produz prova e ele vai dizer: aconteceu A, B, C, D, E, F, G. Porque as provas demonstram isso. Agora, o que isso representa, como isso deve ser lido, como isso deve ser interpretado, como os envolvidos experimentaram essa vivência, isso está no campo da subjetividade. E como está dentro do aparelho psíquico, o advogado já não tem mais como produzir prova da dimensão objetiva. Ele precisa do psicólogo para atuar e, vamos chamar, desvendar esses aspectos subjetivos do aparelho psíquico. Isso tudo para facilitar a adequação das condutas ao que a sociedade espera de cada um. Isso não é papel do psicólogo, isso é papel da lei. Facilitar que as pessoas se enquadrem naquilo que é correto, isso é papel da lei, não é papel também do psicólogo. Então, a gente tem dois problemas na letra E. Fora a palavra interferir, que eu também não gosto. Eu também não gosto. E qual é o problema da letra A? Nenhum. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Vamos lá. O psicólogo, em situações relacionadas à construção da prova técnica em processo judicial, pode assumir a função de perito ou a função de assistente. É uma afirmação. Está mais no campo da psicologia forense do que da psicologia jurídica. Psicólogo como perito, psicólogo como assistente técnico, porque a lei manda. Essa função de psicólogo ou assistente técnico, essa função exigirá do psicólogo conhecimentos não só técnicos da área dele, da psicologia, mas também noções das leis, do que é ético no direito. Por quê? Porque se ele vai opinar, e eu não falei que ele às vezes pode extrapolar as perguntas, trazendo questões, então ele tem que saber o que é importante para a lei. O que a lei fala sobre isso? Ele não precisa ser um especialista como advogado, mas ele tem que saber o que é importante. Não. Ele será tão mais competente quanto mais ele conhecer o direito. Porque conhecendo bem o direito, ele sabe o que está buscando na subjetividade da pessoa que ele analisa ou avalia. E aí ele tem contribuições mais consistentes para dar. Tá? Porque cabe ao psicólogo buscar compreender as razões que vão ajudar o juiz a decidir. Ele precisa entender por que o juiz pediu aquilo ali. Por que ele solicitou aqueles quesitos lá na perícia? Quando ele entende, o juiz perguntou A, perguntou B, perguntou A, ele quer entender se houve dolo. Isso que ele quer saber. O juiz perguntou L, M, N, O, A. Ele quer saber se ele tinha consciência de que estava praticando um crime. Ele vai percebendo, o psicólogo vai entendendo o que o juiz quer com aquelas perguntas. Quanto mais ele dominar a psicologia e dominar o direito, melhor essa perícia vai instrumentalizar o juiz. Isso é um pouco óbvio, né? Claro, se ele é feríssima em psicologia, entende nada de direito, não sabe nada de lei, ele vai dar uma contribuição mais tímida, não tão consistente. É isso. Cabe a ele pensar, né? Por que o juiz precisa dessa informação? O que está dificultando o juiz de entender o caso para poder resolver com justiça? Esse é o papel. Não tem nenhuma pergunta assim, tal, né? Tudo isso aí tem cara de afirmação, apesar do ponto de interrogação. Tá bom? Então vamos lá. Marque com V ou com F tudo que for verdadeiro ou falso sobre a atuação do psicólogo no processo. Aí você vai marcar V ou F, V ou F, V ou F, V ou F, e depois vai marcar. Qual é a sequência adequada? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Vamos lá. O professor, Fala, filho. Perdão. É que eu não me lembro se o senhor comentou lá no início quantas questões são a prova. Desculpa eu perguntar isso agora, mas é só porque... 10. Nós aqui temos 6 para fazer esse treino, mas a prova tem 10 questões objetivas. Tá, obrigado. Cada uma valendo um ponto. Nada.
O psicólogo deve auxiliar o juiz. O psicólogo deve auxiliar o juiz por meio da sua avaliação psicológica, nessa avaliação contemplando o seu conhecimento também da legislação vigente. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Tem mais? Tem mais? Falso. É verdadeiro. Verdadeiro? Vamos lá. O psicólogo deve auxiliar o juiz por meio da sua avaliação psicológica. Ok ou algum problema aí? Até aí, não. E aí continua. O psicólogo deve contemplar o seu conhecimento da lei. Isso está dito aqui, olha. É só ler lá em cima que você vai ver que está dito lá em cima. É verdadeiro. É verdadeiro. Tá? Ele diz, considerando que está lá em cima, marca o que é verdadeiro ou falso. Está dito ali, ó, tá vendo? Marcadinho. Então, é verdadeiro. É verdadeiro. Bom, e essa daqui? Quem chamou? Quem chamou? Anderson. Diga aí, filho. Como é que eu posso te ajudar, Anderson? Foi acidental, Anderson. Vou em frente, hein? Qualquer coisa você chama. O psicólogo, a partir de uma visão interdisciplinar, deve elaborar um laudo psicológico que favoreça a busca de soluções consensuais pelas partes envolvidas no processo, em situação que haja um vínculo profissional dele com as partes do processo. Gente, se ele tem um vínculo profissional com as partes do processo, é muito provável que o juiz precise da avaliação do psicólogo do juízo para confirmar se aquilo que o psicólogo dele disse é correto. Porque se eu fico só com a fala do psicólogo dele, eu tenho uma questão ética importante aqui. Esse psicólogo pode estar favorecendo o próprio cliente, com quem ele tem uma relação contínua. Eu não posso ficar só com o psicólogo dele, vínculo profissional anterior. Ele pode, sim, juntar um documento, juntar uma avaliação, mas aí o juiz, diante da dúvida, o que ele vai fazer? Ele vai pedir que esta pessoa seja avaliada pelo psicólogo do juízo, para que este psicólogo possa aferir se aquilo que o laudo do psicólogo particular dele diz confere com o que é adequado. Mas, pessoa, como é que você está dizendo? As próximas eu ainda nem mostrei. É outro com mediunidade, igual a colega lá da Tijuca. Ele já sabe que as próximas são V e F sem nem ter lido. Ai, tá vendo? Você gosta de falar de mim. Você gosta. Eu tô porque quieta. Eu tenho muitos alunos médiums, né? Muitos. Olha isso. É Deus Rafael que revela. Trabalha no mesmo centro ou na mesma igreja, fica dando consulta lá na igreja, junto com o André, não é possível. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu tô aqui quieta. Tô de olho em vocês, hein? Eu não tenho nem as outras alternativas. Aquela, o senhor deu a resposta, isso o que é que eu faço aqui? Que eu não sou besta? É claro. Você não é obrigada a ser burra, você tem o direito de nascer inteligente, né? Óbvio. É isso aí, o senhor botou com a resposta que o senhor queria que a gente fizesse a resposta. Né? É verdade. Tá vendo? Olha, o senhor é demais, tá? Quero falar pro senhor, não. Isso. Tá certo, direito teu. Anderson quer falar, filho? Já falou, não me lembro. Não falei ainda não, porque estava com problema no áudio. Boa noite, professor. Professor, a minha dúvida é em relação à atuação do perito. Porque se o perito ele emitir a opinião dele, se ele falar sobre a legislação, isso não é motivo de impugnação de laudo, porque está extrapolando a competência dele? Porque essa foi minha dúvida. Porque aqui está dizendo que o psicólogo ele vai falar da psicologia, beleza, mas também entrar na seara da legislação. Aí fiquei na dúvida, mas isso não seria motivo de impugnação? Não disse que ele deve entrar na seara da legislação. Não é isso que diz. Lê o que está escrito. Vamos ler de novo? Uhum. Essa função do psicólogo exige dele
conhecimentos técnicos da sua área, da psicologia, mas também conhecimento de lei. Porque, entende só, Anderson, se o juiz faz 4 perguntas, que eu não entendo onde ele quer chegar, como é que eu vou buscar isso lá se eu não sei o que ele quer de verdade com aquelas perguntas? Você, como alguém sagaz... Você tem filho, Anderson? Não. Não, mas imagine que tenha. Você que é sagaz, você está trabalhando e o teu filho chega e te pergunta assim, pai, está ocupado? Você já sabe que ele quer brincar. Não precisa perguntar. O conhecimento de mundo te coloca como alguém que, quando alguém faz uma pergunta, você já sabe o que se quer com aquilo. Então, a tua resposta, se você entende o porquê da pergunta, ela é muito mais eficaz. Sim. Ela é muito mais eficiente. Não é que o advogado, não é que o psicólogo vai manifestar no laudo porque cabe, não cabe, o artigo tal, não é nada disso. Mas quando ele ouve a primeira pergunta, ele lê a primeira pergunta do laudo, a segunda pergunta do laudo, são quesitos que a gente chama, tá? Sim. A parte faz, o juiz faz, tem que dar contraditório, o outro tem que poder acrescentar pergunta. Enfim, quando o laudo está pronto, tem os vários quesitos, e ele diz assim, poxa, essas 4 primeiras perguntas, como eu estava dando exemplo, né? É para saber se ele tinha intenção. Quando ele percebe, ele vai lá avaliar a pessoa, ele sabe o que está buscando. Ele sabe o que ele tem que perguntar, ele sabe a extensão do que o seu domínio técnico da psicologia deve buscar na subjetividade do indivíduo para poder responder melhor, com mais consistência a essas perguntas. Vou te dar um exemplo. Meu filho caiu numa casa de festas de um brinquedo de 3,5 metros de altura. Caramba! É um brinquedão, aquele negócio que a criança vai subindo assim, e lá em cima é um platô, as crianças ficam andando ali por cima da nossa cabeça. A placa embaixo dele caiu, quebrou, e ele caiu de 3,5 metros, ele e uma criança, outra criança caiu em cima dele. Sofreu politraumatismo. Se quebrou todo. Sim. Eu entrei com a ação em face da casa de festas, e eu pedi a avaliação psicológica. Eu não pedi a avaliação física. Por quê? Porque eu sei hoje que o meu filho não teve consequência ortopédica. Ele não teve. Tá? Não teve. Mas meu filho até hoje tem medo de altura. Sim. Entende? Então, assim, tem uma repercussão psicológica, mas não teve repercussão ortopédica. Como eu falei que ele caiu de 3,5 metros, o que o Ministério Público, onde tem criança, tem que ter o Ministério Público envolvido no processo. Tá? O que o Ministério Público fez? Pediu uma perícia com o médico e não apenas com o psicólogo. O MP pediu. E o juiz concordou e autorizou. Aí pediu para me manifestar. Eu me manifestei. Não precisa. Porque eu, como pai, que acompanhei, sou diligente, sei que ele não ficou com nenhuma lesão física. Ok? Ok. Só psicológica. E o juiz disse, mantém-se a perícia. Como quem diz, tem que fazer. Porque o MP quer e tem risco de ter algum problema e tem que fazer perícia. Então, bora fazer perícia. Uma das perguntas que o juiz colocou lá no quesito, por quanto tempo a criança foi afastada das suas atividades habituais? Por que você acha, Anderson, que essa pergunta foi feita? Por causa da escola, ele não pode ficar longe da escola, longe do convívio também social, da parte socioafetiva dele. Tá, mas faz diferença se foram 10, 15, 30 ou 40 dias? Foram um pouco mais. Ainda mais pela queda. Mas faz diferença se foram 10, 15, 30 ou 40 dias? 30, 40 faz diferença de 15, né? Qual a diferença? Porque ele ficou longe do colégio, atrapalhou tá vendo? o aprendizado dele. Quem não sabe direito penal, e é óbvio que você não tem obrigação de saber, porque você ainda não estudou, tá?
Sim. Mas o que eu estou te dizendo é, quem não sabe, vai buscar a informação e não sabe o que está buscando. Vou te explicar por que o juiz botou essa pergunta lá. É porque quem tem a saúde violada por conta de um evento, essa pessoa pode estar praticando um crime chamado lesão corporal. Que no caput é chamada lesão corporal leve. Mas vai ter um parágrafo 2º do mesmo dispositivo que vai dizer que se a pessoa ficar 30 dias ou mais afastada das atividades habituais, essa lesão corporal deixa de ser leve, passa a ser gravíssima e a pena é elevada. Interessante. Então, se o juiz pergunta qual é o tempo do afastamento, é porque ele conhece o direito e ele sabe que faz diferença ficar afastado da escola menos de 30 ou mais de 30. Então, ele pergunta, quantos dias você ficou afastado? Se você não conhece nada do direito, você nem sabe que pergunta você vai fazer. É mesmo. É mesmo. Se eu, psicólogo, não conheço nada de direito e o juiz me faz uma pergunta, eu não alcanço aonde o juiz quer chegar, o meu trabalho de análise não vai ser tão eficiente. É mesmo. Entendeu a diferença? Sim, entendi. É isso. Obrigado, professor. Então, agora consegui entender. Nada, querido. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Por que a segunda é falsa? Ela é falsa porque se tem laudo, tem briga, tem litígio, então a solução deixa de ser consensual. A solução já é por lide, já é por litigância, tá? E o vínculo profissional anterior não é bom, pelo contrário, ele é nocivo. Se eu que estou dando um laudo sou a pessoa que acompanha essa pessoa, é provável que o juiz peça para outro profissional avaliar para saber se eu não estou sendo parcial. Já vou te atender, calma aí. Então, essa é falsa. E essa daqui? No caso de avaliação psicológica em disputa de guarda, a observância de diferenças nos desempenhos a partir dos testes para avaliar a competência dos genitores não é suficiente por si só para estabelecer com quem deve ficar a guarda. A opinião do psicólogo sozinho é suficiente para o juiz decidir com quem vai ficar? Não. Ouvir na audiência, observar questões financeiras, observar antecedentes criminais, observar um monte de outras coisas será suficiente, será adequado, será necessário. Então, só a avaliação do psicólogo vai ajudar a determinar com quem é que vai ficar a guarda dos filhos? Não. Mas olha só, mas a avaliação psicológica em disputa de guarda, isso ajuda a avaliar a competência dos genitores? Sim. É suficiente? Não. Mas ajuda a avaliar a competência dos genitores para cuidar? Sim. E o que a questão está dizendo é que ajuda a avaliar a competência. Então, isso é verdadeiro. Tá? Então, isso é verdadeiro. E a última diz, em caso de diagnóstico, opa, para tudo, eu disse para vocês numa aula que psicólogo não dá diagnóstico nem receita medicamento. Quem diagnostica e quem receita medicamento é médico, é psiquiatra. Então, em caso de diagnóstico, o psicólogo pode atuar sozinho? Sozinho, não. Só se pode dar diagnóstico se houver médico psiquiatra. Então, essa é falsa. VF, a resposta é a letra A. Quem quer falar? Já foi? Posso ir adiante? Mais uma questão. A atuação da psicologia jurídica no direito de família tem notória contribuição para o psicólogo instrumentalizar o magistrado na sua decisão. Verdade. Eu ainda não estudei com vocês direito de família, mas a questão não é sobre direito de família especificamente. Alguns dos temas em que o psicólogo pode contribuir mais
Isso eu falei naquela aula da interdisciplinariedade, né, entre direito e psicologia. Ali eu peguei um pouquinho de cada área e saí dando vários exemplos, então isso eu falei naquela aula. Alguns dos temas em que o psicólogo pode contribuir são esses aí embaixo, menos um. Ou seja, tem um aí que é coisa que o psicólogo não pode fazer. Todos os outros ele pode fazer nessa relação entre a psicologia e o direito. Vamos lá. O psicólogo tem como contribuir. O psicólogo tem como contribuir na determinação de guarda compartilhada ou unilateral? Alguma contribuição do psicólogo ajuda a saber se a criança pode ser cuidada pelos dois pais ou se ela tem que ser cuidada só por um? Sim. Isso Sim. é ok? Ele Sim. pode ou não pode contribuir com isso? Pode. Pode. Então não é a letra A. Professor. Letra B. Oi. Ah, tá. Mas a palavra contribuição não está na letra A, só no enunciado. Mas aí entende-se que ali Isso. parece que dá a entender que determinação de guarda, dá a entender que seria mandatório, como se fosse. Entendi. Perfeito. Mas tem que ler tudo junto. Olha só. Alguns dos temas em que o psicólogo pode contribuir para a solução do conflito são os indicados abaixo. Aí você tem que ler assim, sempre assim. O psicólogo pode contribuir para a determinação da guarda? Ele pode contribuir para a determinação da guarda? Pode ou não pode? Ok. Pode. Ele pode contribuir para a discussão sobre alienação parental e as sanções aplicadas ao genitor que está alienando o outro, querendo afastar um pai do outro? Sim. Um genitor do outro, da criança? Sim, Acho que isso sim. ele pode contribuir. Ele pode contribuir. Ele pode contribuir para a compreensão das necessidades materiais da criança, ajudando a fixar o valor da pensão? Não. Não. Gente, isso é prova. Meu filho precisa de comida. Olha quanto eu gasto. Nota fiscal de mercado, blá, blá, blá. Olha quanto ele gasta de farmácia. Está aqui o cupom fiscal da farmácia, está aqui a receita do médico, está aqui... Gente, valor da pensão, valor, tem nada a ver com a opinião de psicólogo. Valor da pensão é demonstrar que é aquilo que a criança gasta. Isso é tabela e receita médica, nota fiscal, cupom fiscal, e daí por diante. É prova material. Qual é a contribuição do psicólogo para fixar o valor da pensão? Para ele entender quais são as necessidades materiais da criança? Nenhuma contribuição. Nenhuma. Isso é prova técnica, isso é prova, como é que chama? É documental, né? É uma questão disso, como eu falei, recibo, cupom fiscal e daí por diante. Então, com a letra C, o psicólogo não contribui. Mas o psicólogo contribui para determinar os termos de visitação, se o pai tem ou não tem condições de ficar sozinho com a criança, se ele consegue ou não consegue cuidar dela. O psicólogo apreende essas questões? Ok. Sim. Super sim. Ô, professor. Rapidinho, o psicólogo pode contribuir para a discussão sobre perda ou suspensão do poder familiar? Claro que sim. Saber se ele pode ou não, né, permanecer junto do filho e se responsabilizar e cuidar dele, claro que pode contribuir. Mas contribuir para fixar o valor da pensão é prova técnica, é documento. Tá bom? Então vamos lá. Acabei. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Vão levantando a mão que eu vou na ordem aqui, tá? De quem levantou a mão. A primeira que aparece para mim é a Ione Calisto. Diga aí, querida, como é que você está? Tudo bem? Professor, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Me tira uma dúvida. Na letra B, alienação parental, nesse contexto, ele utiliza mesmo essa palavra? É o nome que a lei usa. A gente vai estudar isso depois da P1. Alienação parental. Porque no contábil a gente pensa logo em venda, né? Alienar é vender, é verdade. Então, pois aí eu falei, por que também. ele usou aqui no contexto essa palavra? Fiquei na dúvida mesmo. Obrigada. Eu vou mostrar aqui para você, quer ver só?
Rapidinho. Mas você tem toda a razão quando você diz isso, tá? Deixa eu descompartilhar isso e compartilhar com você esta janela. Quer ver só? Olha aqui. Dispõe sobre... Está pequenininho, não sei se dá para você ler. Olha o que a Lei 12.318 faz. 12.318. Dispõe sobre a... E usa alienação mesmo. A alienação parental. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a alienação parental. Considera-se alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores ou pelos avós. Então, alienar psicologicamente, alienar parentalmente, é fazer com que essa criança se afaste do outro genitor ou da família dele. Entendi, fica dentro de um outro contexto. Tá bom. Obrigada. Mas usa sim, usa sim. Ricardo, querido, como é que eu posso te ajudar? Tá me ouvindo? Estamos sim, filho. Diga aí. O senhor pode voltar à pergunta número 2, que eu perdi aqui e passei direto? Pergunta 2. Isso. Essa aqui, eu acho. Tá bom? Só isso? Só isso, professor. Obrigado, hein? Nada, querido. Um abração para você. Angélica. Professor, boa noite. Boa noite. Tá dando eco aí. Isso. Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Pode falar. Seja bem-vindo. Obrigada. É que no slide 10 tem a pergunta que eu não sei qual é a numeração e eu não entendi o porquê daquela resposta. Porquê da A? Da letra A. Porque, na realidade, professor, a minha dúvida é essa questão aqui, ó, traz desafios, porque, assim, é essa interdisciplinaridade entre psicólogo e direito. É isso que eu não consegui entender. É justamente esse pedaço. Onde? Ah, tá. Reconhecer a subjetividade. A gente falou da subjetividade várias vezes, no sentido de que são essas características que compõem, né, o aparelho psíquico do indivíduo e que determinam quem ele é, como ele age, como ele reage, como ele lê a vida e daí por diante. Ok, subjetividade? Ok. Reconhecer a subjetividade como aquilo que eu vou estudar, como objeto de estudo, isso traz para mim, psicólogo, desafios que somente podem ser superados se houver uma abordagem entre a psicologia e o direito, uma abordagem interdisciplinar. Porque eu, psicólogo, posso fazer. O juiz sozinho, ele não tem como adentrar nessa subjetividade, porque não é a área dele. Então, para reconhecer a subjetividade como um objeto de estudo, eu preciso trazer o psicólogo para o processo. Então, só numa ação interdisciplinar entre as duas áreas é que eu vou conseguir compreender essa subjetividade. Entendi. Isso é correto. A gente quer a correta nessa opção, então a letra A está correta. Por que a letra D está errada? Porque eu iria colocar na prova do senhor a letra D. Então, porque a gente está dizendo que a dimensão subjetiva da realidade, essa percepção interna, é o espaço dos registros meramente individuais. Não são individuais, são individuais e coletivos. Porque a percepção coletiva de evento são tão importantes quanto as percepções individuais. Como eu te falei, a pandemia é um exemplo muito bom para isso. Eu vou te dizer que eu me sinto muito privilegiado, porque a pandemia foi terrível, não foi? Muito. Nossa Senhora. Mas, para mim, a pandemia foi ótima. Por quê? Porque eu trabalhei de casa, eu aprendi que trabalhar de casa é maravilhoso.
Eu estava começando a namorar um pouco antes da pandemia, por conta da pandemia, a gente se juntou para ficar junto. Estou casado até hoje. Eu nunca viajei tanto na minha vida quanto na pandemia, porque como eu podia trabalhar de onde eu tivesse, eu viajei pra caramba. Nunca viajei tanto na minha vida. Tanta coisa boa me aconteceu na pandemia, eu me aproximei dos meus familiares, tanta coisa boa, mas eu não posso sair dizendo por aí, filha, que eu acho que a pandemia foi o melhor momento da humanidade. Eu concordo que a pandemia foi um momento terrível. Concordo com isso. Mas sabe por quê? Não é por conta da minha percepção ou dos meus registros de memória individual. É pelo que eu percebo coletivamente. Então essa dimensão subjetiva não é só dos meus registros individuais, são também dos coletivos. Mas não é só isso, não. Aí diz, e conscientes. Numa outra questão eu falei sobre isso. Os registros inconscientes, às vezes, ditam mais quem eu sou do que os registros conscientes. Eu acho que foi a primeira questão. Eu acho que foi. Se eu não estou fazendo confusão. Aqui, ó. A psicologia busca a compreensão do comportamento humano e das razões conscientes e inconscientes que motivam o indivíduo na sua conduta. Então, eu vou falar que são só os meus registros conscientes que caracterizam a minha subjetividade, os inconscientes também. Tá. Então, são dois problemas na letra D. Tudo bem? Eu pesquei. Então, se tivesse os registros individuais e coletivos, bem como conscientes e inconscientes, ok. Agora sim, agora eu entendi. Porque assim, professor, eu tinha me perdido na questão do coletivo, mas agora eu entendi. É eu em relação ao coletivo e também o coletivo que impacta em mim. Isso. E outra coisa, o próprio Freud vai falar de inconsciente coletivo. Eu vi um estudo maravilhoso. Gente, eu já passei do horário, mas assim, já acabei, tá? Eu só estou tirando dúvida. Então, quem quiser, fica à vontade, não estou prendendo ninguém. Angélica, deixa eu te explicar. Fizeram um experimento social que era assim, ficava uma mãe com um bebê de 1 ano e meio sentadinho na sala, os dois. E havia uma pessoa que ele nunca viu na vida, que entrava na sala naquele momento, primeiro contato com a criança, e ele ficava pendurando umas bandeirinhas coloridas num varal alto. Tudo bem? Tudo. Aí ele deixava propositalmente cair um grampeador daquele, como é que chama? Um pregador daquele, no chão. E aí ele botava assim o braço por cima da corda, como quem diz, e não estou alcançando. Ele não falava nada. Ele estava ali pregando, a mãe estava sentada com a criança num cantinho, a criança estava ali, a mãe não está segurando a criança, ela está sentada no colo dela, se ela quiser ela levanta e tal. Aí cai. E quando cai, ele tenta assim pegar como quem dizia, meu braço não alcança. Ele não fala nada, ele só faz esse movimento. Todas as dezenas de crianças levantaram e ajudaram dentro de 40 segundos. Todas. Nossa. Qual é a conclusão do estudo? O altruísmo, a capacidade de ajudar, é inerente ao ser humano. Verdade. Quando você perde essa capacidade, isso foi aprendido ao longo da vida. Isso foi aprendido. Angélica, eu não posso, sem levantar polêmica, não quero isso, mas eu não posso deixar de mencionar que a percepção sobre a ideia de criminalidade vinculada às pessoas de pele preta é inegável. Isso é inegável. Infelizmente. E um outro estudo social de um homem branco numa avenida de uma área prestigiada de São Paulo. Ele ficava encostado no carro com um aramezinho enfiando por dentro do vidro para tentar abrir o carro.
Várias pessoas passaram por ele, olharam ele e continuaram. Ninguém fez um movimento de achar aquilo suspeito. Esta pessoa tinha pele branca. Ok? Até que, com 1h30 dele encostado com a barriga naquele carro, uma pessoa chega e diz assim: quer ajuda? Perdeu a chave lá dentro, irmão. Colocaram um homem preto para fazer a mesma coisa. Deve ter chamado a polícia na hora. 6 minutos. 6 minutos. 2 trogloditas encostam e dizem: qual é, irmão? Tá fazendo o quê? Ah, porque eu deixei a chave ali dentro, não sei o quê. Cadê o documento para eu ver se o carro é teu mesmo? Ele disse: o documento está dentro do carro. Como é que eu vou te mostrar se eu tranquei tudo lá dentro? Mas cadê a chave? Onde é que você deixou? Não estou vendo a chave aí dentro. 6 minutos. Gente, eu não preciso nem sustentar muito. Que a pessoa de pele preta sofre preconceito, sofrem, vocês não acham? Concordo. Eu concordo. Mas de onde vem isso, Angélica? Infelizmente. Plenamente. De onde vem isso, Angélica? Essa é uma percepção coletiva, ensinada culturalmente. Ensinada culturalmente. Infelizmente é verdade. Então, esse é um registro coletivo que você traz, Angélica, que eu trago, que eu posso lutar contra isso, mas eu terei que lutar, porque eu trago. Entende? Esse é um registro coletivo. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo, professor. Que bom. Muito obrigada. Nada. Beijo para você. André. Beijo. Professor, boa noite. Tudo bem, querido? Boa noite. Qual é a resposta dessa questão de hoje, a questão 6? Eu dei uma parada aqui. Peraí. É porque deu uma pausa aqui, ficou mudo, aí eu não consegui pegar. 3, 4, 5, 6. É essa daqui. Letra C. Ah, tá. Tá bom, era só isso. Obrigado. Eu fiquei em dúvida porque deu uma pausa aqui e não consegui ouvir. Obrigado. Aula muito boa. Muito agradecido. Boa noite, tá? Boa noite, querido. Obrigado pela tua presença. Meninos, é isso. Sucesso para vocês nas provas. Torcendo que vocês fiquem super bem, que vocês tenham bons resultados. Boa prova na sexta-feira que vem, tá bom? Torcendo por vocês. Fiquem bem. Beijo, 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 beijo. E até semana que vem não tem aula, não apareçam por aqui. Daqui a 15 dias a gente faz revisão de prova, ok? Obrigado, professor. Perfeito, professor. Obrigado. Um abraço, meninos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Ótimo.